Olá! Concurso para o município de Capão do Leão, Rio Grande do Sul, o edital publicado. Veja, a banca é Legale. Você conhece a banca? São 55 vagas mais cadastro de reserva para todos os níveis, nível fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai até 3.200. As inscrições de 10 de março a 6 de abril e atenção, as provas dia 30 de abril. Então, bem pertinho aí pra gente. Temos que começar a estudar mesmo, não é? Pois é, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barina, eu trabalho há 40 anos com concursos públicos e com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é aquela que mais reprova no concurso, porque todo mundo jura que sabe, até a hora que faz a prova, não é verdade? Pois é, eu vou conversar com você o que nós temos que estudar de português e vou resolver com você algumas questões da banca Legale para que você possa conhecê-la. Então vamos lá. O programa apresentado, eu peguei aqui o programa de língua portuguesa nível superior, mas não muda em relação ao nível médio, nível técnico. Então veja só, temos aqui a parte de texto, obviamente que cobra aqui dentro a compreensão de texto que você faz a partir da leitura. Quando você tem questões de compreensão de texto e você percebe isso pelo enunciado, essas respostas estão escritas na prova. Agora, quando você tem questões de interpretação, são informações implícitas, são os pressupostos, os subentendidos. Portanto, a resposta não está escrita na prova. Você pressupõe aquilo, você subentende aquilo. E isso daí você também percebe pelo enunciado. Também temos que observar a questão da estrutura do texto, bem como a questão das ideias principais e secundárias. A ideia que a gente chama de principal, que é aquela que é o principal objetivo comunicativo do texto, é a razão que fez com que aquele autor, aquela autora sentasse e escrevesse aquele texto. Lógico que isso daí vem cercado de ideias secundárias, mas como perceber, como identificar essa ideia principal? Isso sempre aparece em concurso. As relações entre as ideias, e a gente percebe muito por essa questão de coesão e, obviamente, da coerência. Quando a gente fala em coesão, nós temos aqui, por exemplo, o uso de uma conjunção, o uso de um pronome demonstrativo, o uso de um pronome relativo. Tudo isso determina para a gente uma coesão, né, e uma coerência textual. Esses sentidos, eles aparecem muito em função dessa relação entre as ideias. Veja que aqui também fala em recursos de argumentação. Quando um texto ele é argumentativo, ele difere do texto expositivo justamente pelo fato de que o argumentativo tem argumentação. Afinal de contas, ele procura ali defender um ponto de vista, certo? Então, por exemplo, quando você vê lá no texto alguém citando um especialista no assunto, aquilo ali é um argumento de autoridade. E o concurso sempre gosta de cobrar isso. Quando se fala em texto, também se fala em figuras de linguagem. Então, metáfora, comparação, metonímia, eufemismo. Temos que estudar isso daí, mostrando a diferença, por exemplo, entre metáfora e metonímia, a diferença que existe entre metáfora e comparação, mas isso de uma maneira muito rápida, não é ficar dando volta o tempo todo, né? Quando se fala em léxico, quando está falando em sentido, em significação de palavras ou expressões, nós estamos aqui trabalhando com a questão da semântica. Porque toda vez que se fala em semântica, analisar semanticamente, está falando em sentido. E a partir disso, a gente estuda a questão de como substituir palavras e expressões no texto sem que isso altere o sentido, ou seja, fazendo uma
paráfrase. O que é parafrasear? É dizer a mesma coisa em outras palavras, mas a mesma. Não é como um sinônimo. O sinônimo é um sentido semelhante. Atenção para essa diferença. Quando nós falamos aqui em estrutura e formação de palavras, óbvio que a gente vai entender sentido de palavra a partir da estrutura e formação. Se eu tenho, por exemplo, a palavra feliz e eu coloco o prefixo in, eu formo infeliz, então indica pra gente que não está feliz, não é? Mas a estrutura e a formação de palavras é um dos estudos da morfologia. Então, nós temos, por exemplo, que reconhecer uma desinência número pessoal, uma desinência modo temporal. Nós temos que conhecer a formação de palavras, o que é uma derivação, o que é uma composição. Você sabe de verdade a diferença de uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal ou parasintética, já que todas duas têm prefixos e sufixos? Pois é, temos que ir direto no problema, não dá para ficar dando volta. Você vai ver que quando se fala em morfologia, aqui nós estamos falando das classes gramaticais também. São 10 classes. Então, nós temos artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E a gente não tem que saber só identificar, não. Tem que saber flexões, quando isso é possível, e emprego. Então, por exemplo, quando você pega um pronome demonstrativo, quando você usa este, esse e aquele, qual a alteração de sentido que dá se você usar um ou outro? Se você tem o pronome o e o pronome lhe, quando você usa um e quando você usa outro? E será que eu uso isso daí em próclise, mesóclise ou ênclise? Quer dizer, colocando o antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Veja que aqui fala vozes verbais e sua conversão, passar da voz ativa para a voz passiva, da passiva para ativa. Lógico que existem casos mais complexos e eles gostam de cobrar isso. Você vai observar também que aqui embaixo fala o emprego de conjunção, locuções conjuntivas, pronome relativo. Claro que isso daí aparece dentro de orações, mas também está aqui, ó, dentro desses empregos. Então, por exemplo, você sabe usar o pronome relativo cujo? Você sabe usar o pronome relativo onde? Você sabe se você coloca uma preposição ou não antes de um pronome relativo? Então, tudo isso nós temos que estudar. Veja que também se fala aqui da questão da sintaxe. Quando fala em sintaxe, são as funções sintáticas. Então, sujeito é o predicado, é o verbo transitivo, é o verbo intransitivo, o verbo de ligação, o complemento nominal, a adjunta de nominal. Você sabe a diferença do complemento nominal para a adjunta de nominal? Você acredita que isso pode ser muito simples? Pois é só a gente estudar focando no problema, não é ficar dando volta o tempo todo, não é? Veja que não aparecem apenas as funções, aparecem também as orações. Sabe aqueles nomes compridos, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, de gerúndio? O nome pode ser grande, mas é muito fácil você identificar se você conseguiu aprender o que precisava, ou seja, emprego de conjunções, locuções conjuntivas, pronome relativo, lá na parte morfossintática que a gente mostrou. Então fica muito simples quando a gente vai direto ao problema. E é óbvio, quando a gente estuda sintaxe, a partir daí a gente tem o quê? O estudo de concordância, de regência, de crase, de pontuação, certo? E ainda entra aqui dentro a ortografia, que não é só o emprego de letra, ou seja, se a palavra escreve com S ou Z, é você também conhecer parônimos e homônimos, a diferença de ratificar para retificar, infringir para infligir, você pegar aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, o uso do porquê. E aqui dentro também de ortografia, quando se fala em sistema oficial vigente, nós temos que lembrar o novo acordo ortográfico, tanto em relação ao hífen, quanto em relação à acentuação gráfica. Você sabe o novo acordo ortográfico?
Claro, temos que estudar isso. E é óbvio que quando a gente estuda a questão da ortografia, a gente tem aqui relação entre fonemas, que são sons, e a grafia, que é a escrita. Bem, é um programa muito grande. Zezé, eu tenho uma gramática aqui, eu vou estudar tópico por tópico. Será que você vai atingir exatamente o que a banca Legale vai pedir para você? Eu tenho uma apostila aqui muito boa. Será que vai atingir exatamente o que a banca Legale quer para você? Sua prova está muito perto. Nós temos que estudar isso de uma maneira diferente, uma maneira prática. Por essa razão, eu organizei o meu curso de português em questões comentadas da banca Legale. Ou seja, eu vou resolver com você 100 questões de português da banca Legale, comentando e explicando tudo que for necessário. Então, por exemplo, eu passo para você uma prova da banca Legale. Você vai resolver essa prova, você vai corrigir essa prova e depois que você fizer isso, você vai assistir ao meu vídeo. O bom é que você vai poder assistir a esse vídeo quantas vezes você precisar. É um vídeo, não é? Então, eu lá vou pegar, por exemplo, primeira questão. Eu vou explicar o enunciado para você, falar para você tomar cuidado com o que for necessário no enunciado, de acordo com a banca, e aí eu vou passar para as opções. Eu explico uma por uma das opções. Tá? Eu não vou só na resposta certa, eu vou explicar uma por uma, mostrando onde eles podem pegar você, o que você tem que tomar cuidado. E vamos supor que essa primeira questão seja sobre adjunta de nominal e complemento nominal. Pronto, eu explico para você o que é adjunta de nominal e complemento nominal. A questão é sobre conjunção. Então, além de explicar, eu passo para você um PDF, eu não vou ficar enchendo você de folha. Você vai estudar só aquilo que é essencial. Então, você vai pegar esse PDF, você vai ali, estudar o que eu vou pedir para você. Pronto, passei para a questão 2, passei para 3, passei para todas, uma por uma, passo por todas. E aí, se você entendeu tudo, você vai anotar as observações no seu caderno e você vai passar para a próxima prova. Não, Zezé, eu ainda fiquei em dúvida numa questão. Não tem problema, mande a sua dúvida para mim e eu vou responder para você particularmente. Pronto. Resolveu tudo? Vamos para a prova número 2. Pensa, são 100 questões diretas da banca, de provas de concurso realizados pela banca, certo? Então vamos lá, para você conhecer um pouco dessa banca. Eu selecionei aqui uma prova da Legale 2022 para a Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Então veja que diz o seguinte: a linha 53, então eu coloquei aqui, o fragmento do texto. A linha 53, há 2 verbos que estão na mesma forma nominal. Assinale a alternativa que apresenta esta forma nominal. Bem, então a primeira coisa que você tem que saber é que nós estamos falando só da 53. Então você vai ter que avaliar apenas a 53. Outro detalhe: o que são as formas nominais? Formas nominais são aquelas formas que o verbo assume de nomes. Então, por exemplo, nós temos o infinitivo, que é aquele que, quando é chamado de infinitivo impessoal, sem marca de pessoa, ele termina em R. Então, por exemplo, é o caso de amar, vender, partir. Isso daí é o infinitivo. Nós temos ainda o gerúndio. O gerúndio é aquele que tem a terminação NDO. Então é o caso, por exemplo, do amando, falando, vendendo, certo? Terminação NDO. E nós temos ainda o particípio. O particípio, quando ele é um particípio regular,
particípio regular, ele tem a terminação DO. É o caso, por exemplo, de amado, partido, né? Então, nós temos aqui o particípio. Só que o particípio, ele também pode ser irregular, ele pode ter outras terminações, como é o caso, por exemplo, de eu falar dito, pago, visto, aceso. São outras formas de terminações de particípio que são chamadas de irregular. E para você poder guardar isso, leia isso junto. TO seguido de GO, de STO e de SO. O que formou? Tô gostoso. Tá vendo? Pronto, ficou fácil você guardar o particípio irregular. Quando a gente fala de infinitivo, existe esse daí que é o impessoal, ele não tem marca de pessoa, e existe o infinitivo pessoal. Obviamente que aí eu explico para você o infinitivo pessoal dentro do nosso curso, tá? É um infinitivo que será conjugado. Eu amar, tu amares, ele amar, nós amarmos, vós amardes, eles amarem. Mas aí eu vou te mostrar que existem terminações específicas. Mas isso daqui é o que a banca legal gosta de cobrar, tá? Esse infinitivo impessoal que termina em R, o gerúndio em NDO e o particípio em DO e às vezes um irregular que tem essas terminações aqui. Então está dizendo, na linha 53 há dois verbos que estão na mesma forma nominal. Agora você sabe o que é forma nominal? Sabe. Então veja só, encaminhando terminou em NDO, gerúndio. Buscando terminou em NDO, gerúndio. Inviabilizar terminou em R, isso é infinitivo. Qual foi a pergunta? Dois verbos que estão na mesma forma nominal. Se é a mesma forma nominal, gerúndio. Infinitivo, eu tenho só um verbo. Aqui eu tenho dois. Infinitivo, eu tenho só o viabilizar. Viu? É uma questão que sempre aparece, que a banca sempre cobra, e olha como você estudou isso, tá vendo? Aí essa anotação aqui, ó, que eu fiz ao lado, você põe lá no seu caderno e já tá ali para você recordar a hora que você quiser. Bom, não é? Sem ficar dando muita volta? Pois é assim que a gente estuda para concurso, principalmente um concurso com a prova tão perto quanto esse. Aí o outro diz assim, é da mesma prova. Questão 12. Erro. Então, atenção, marque o que você procura. Seu certo, seu errado. A gente sempre erra em função disso. Então, destaca isso. Eu estou procurando o erro no emprego de crase. Vamos lembrar um pouquinho sobre crase. Quando eu digo para você, fui à festa, o que eu tenho neste caso? Veja só. Quem vai, vai a. Então, pede a preposição a. Se você foi à festa, é porque é uma festa definida para você. Você sabe qual festa foi, né? Afinal de contas, você foi. Então, você usa aqui o artigo definido. A soma desses dois as, né, me dando apenas um, a soma se chama crase. Crase é a função dos sons iguais. E eu marco isso com esse acento viradinho para o lado de cá, ó, é o contrário do acento agudo. Esse acento viradinho para o lado de cá, que se chama acento grave. Tá? Isso daí se chama acento grave, ele marca a crase. Então aqui embaixo está falando do emprego da crase, quer dizer, o emprego dessa fusão de sons iguais marcada pelo acento grave indicativo de crase, certo? Uma boa dica, e isso daí funciona em muitos casos, é você trocar essa palavra feminina por uma masculina. Então, em vez de eu falar que eu fui à festa, que eu troque isso aqui por baile, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou dizer aqui que eu fui ao baile, ou seja, a preposição mais o artigo, já que a palavra baile é masculina. Então, se eu passei para ao, é porque eu vou usar o acento grave lá em cima, porque também tem o a preposição mais a artigo.
Essa dica aí ajuda muito. Por exemplo, você vai ver aqui na letra A, Senado aprova novas restrições à propaganda de bebidas alcoólicas. Eu poderia trocar por qualquer palavra masculina que coubesse no sentido. Então, por exemplo, se eu trocasse propaganda por lucro, eu falaria: Senado aprova novas restrições ao lucro. Se é ao, então sim, eu uso o acento grave. Essa está correta. Mas atenção, eu estou procurando erro. Deixa a letra B por enquanto, vamos até a letra C. Fomos à praia. Se eu trocasse praia por mar, eu diria o quê? Que fomos ao mar. Então, é claro que eu vou usar o acento grave indicativo de crase. Excelente. Agora, na letra B, eu tenho aqui a presença de uma expressão, assim como à medida que. Essa expressão ela é chamada de locução. Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de uma só. Então, veja que às vezes eu tenho mais de uma palavra com valor de uma só, né? Para indicar esse tempo. O à medida que são 3 palavras que aparecem aqui, na verdade, o a, né, inicial mostra a preposição mais o artigo. Então, de qualquer maneira, eu tenho uma locução. Isso daqui está indicando essa proporcionalidade. Então, isso é locução. Quando a locução for feminina, então veja, por que ela é feminina? Porque a palavra vez é feminino. A vez. E medida é feminino. Quando a locução for feminina, eu uso o acento grave. Tá correto. Agora, se eu falasse andou a pé é uma locução, mas pé é masculino. Então, eu não uso o acento grave indicativo de crase. Viu? Dicas muito boas para você. Então, o erro ele está na letra E. Por quê? Eu estou procurando o erro. Por que está na letra E? Havia uma disposição geral da população a salvar a única fábrica da cidade que estava sendo leiloada. Olha só, salvar é um verbo. Esse verbo aqui no infinitivo, a salvar, a gente não utiliza a atenção. Quando você tem esse verbo, você não utiliza acento grave antes de verbo, tá? Então, havendo esse verbo, não use o acento grave, certo? Por isso, essa letra está errada, viu? Então, quando você disser, por exemplo, a partir de agora, então, primeiro lembre-se, a partir é separado, é preposição mais verbo. Nunca use o acento grave indicativo de crase. Então, resposta letra E. Viu quanta dica importante em uma questão? Agora imagine 100. Pois é assim que a gente estuda e passa num concurso desse, certo? Bem, se você gostou aí do meu curso o meu curso de português em questões da Banca Legale, eu convido também você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França, né, para Capão do Leão, certo? Você vai ver que é assim, impossível você não fechar uma prova de informática estudando com Paulo França. E bom, você pode comprar os 2 cursos, português e informática, né, com um preço, assim, muito especial. Você não vai se arrepender, não. Pode ter certeza que aqui, né, temos muita experiência em concursos públicos, tá? E vamos ajudar você a realizar seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.